Bom, vamos lá. Bom, o que diferenciaria uma abordagem de RED real em relação a uma estrutura integrada? Então, no item anterior, né, no bloco anterior, nós falamos sobre aproveitar, já que você está com o pé na lama, vamos tentar tirar um pouquinho o pé da lama. Eu estou vendo de input, eu vou tentar fazer alguma coisa para ganhar mexendo com call e vice-versa. O que seria uma diferença entre head real e um head, vamos dizer assim, um aproveitamento de risco, ou então um head dual? Então, o head dual, ele, em geral, ele não é muito aceito, mesmo nas tesourarias que tem bastante conhecimento sobre head dual, eles não curtem muito. Sabe por quê? Porque vem aquela seguinte pergunta: tá bom, você me mostrou lá que eu estou vendido numa put, eu vou fazer uma broken wings. Então, se subir um pouquinho, eu ganho. Mas se cair, eu não ganho nada. Então, aquilo não é um head, na verdade. É uma estrutura integrada lá. É uma estrutura integrada, ele não é um head de verdade. Mas só que quando a gente vai falar de head de verdade, as broken wings também podem nos dar estruturas de heads verdadeiros. O único problema é o seguinte: nós já sabemos que para você montar head você tem que pagar, não é? Head real você paga e head dual você não precisa pagar, tá certo? Então vamos lá, né? Então head, né? Head colateral, tá certo? Ela é eficiente, ela é eficiente, ela é eficiente, ela é eficiente e ela é paga. Você tem que pagar. Você tem que pagar, não vai ter jeito. Você quer ter conforto, quer dormir tranquilo, você paga. O problema é se não é mais barato você zerar a posição do que fazer head, já que você vai ter que pagar. Tá? E um head, tá? E por exemplo, né, estrutura vinculada. Estrutura vinculada. Uma broken wings, tá? Então ela não tem uma eficiência absoluta, ela tem uma eficiência relativa. Eficiência, não sei se a palavra seria relativa, mas talvez uma eficiência condicionada. Então vamos lá, você está vendido numa put, faz uma broken wings com call. Se o mercado subir um pouquinho, você ganha. Mas se o mercado continuar caindo, você não resolveu nada do seu problema. Você não fez um hedge exclusivo. Então isso aqui não pode ser considerado um hedge de verdade. Tá? Porque se você está lá numa situação que você já não está dormindo direito, aí você tem aquela esperança de que, olha, se parar de piorar a melhora para mim, não é o suficiente. Tá? Então temos que começar a pensar o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a broken wings pode ser utilizada como um hedge real. Tá? Mas com certeza eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar por ele. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Então a broken wings, né, nós vimos que a broken wings ela também pode ter o quê? Um delta estrutural positivo. Veja que quando nós estamos estudando qualquer teoria que nós estamos estudando, né, nós temos sempre que pensar no seguinte: quem bolou uma teoria, ela no fundo, né, na sua cerne, na sua convicção íntima, ele tinha provavelmente determinados preceitos, determinadas normas, determinadas condições que ele acreditava que, olha, eu acho que isso vai funcionar. Só que essa pessoa pode estar certa no tempo errado. Pode ser que isso funcione no tempo. Toda teoria, qualquer uma que seja ela é passível de contestação. Mas ao invés de contestar, antes de contestar, temos que fazer uma coisa: temos que olhar a realidade do mercado. Se o mercado permite ou não fazer aquilo. Se o mercado permite fazer aquilo, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que pode funcionar. E se o mercado não permite fazer aquilo, ele pode ser inadequado. Então é importante o quê? A observação e a verificação in loco se aquilo funciona ou não e se ela é execuível. Tá? Ficar estudando coisas inexequíveis, que a grande parte dos estrategistas não vai resolver o problema. Tá? Então você chega lá, por exemplo, com um problema. Você pega qualquer desses que dão alto, chega lá, estou com uma conta aqui, tem algum hedge? Ninguém vai se atrever a falar de um hedge.
Porque a maioria das pessoas não sabe nem o conceito de hedge. O hedge tem que minorar o sofrimento caso o mercado continue vindo contra. E se o mercado vier levemente a favor, bom, aí você vai perder dinheiro no hedge. Esse é mais ou menos o que acontece. Então nós temos que mudar nosso conceito de hedge. O nosso hedge tem que ganhar dinheiro de todo jeito. De um lado ou para o outro, e tem que reduzir o dano. Tá? Então é isso que a gente tem que ter. Tem que reduzir o dano, tem que ter o tempo a favor e tem que melhorar a nossa estrutura como um todo. Então vamos lá. Então você sabe que o delta estrutural, vamos falar que o delta é estrutural. Então não sou obrigado a ter um delta estrutural negativo. Eu só coloquei um delta estrutural negativo porque eu imaginei o seguinte: você já está numa posição e você aceitou aquela posição como holder. Você vendeu uma put do 36 e acredita que um dia vai chegar no 36. E enquanto não chegar, eu quero ganhar alguma coisa. Então aí não estamos falando de hedge, nós estamos falando de uma potencialização de resultado. Então até então que nós vimos até agora, os bloqueios, uma potencialização de resultado. Agora eu quero fazer um hedge de verdade. Então se o hedge de verdade, então a pessoa tem que ser maior que zero. Eu tenho que ganhar, né? Eu tenho que ganhar. O dano só tem que ser maior que zero. Tá bom? Então, beleza. Tá. Eu tenho que ter um delta estrutural que eu consiga ganhar com ele. Então, vamos pegar um exemplo mais simples. Eu estou, por exemplo, tá? Um exemplo aqui, né? Eu estou vendido, tá? Então, situação inicial. Tá certo? Eu estou vendido, né? Estou vendido em 10 kg de M36. Tá? O ativo está a 30. Então, eu estou nessa situação aqui. Eu estou devendo 60 quilos aí. Então, tem duas coisas aí que pesam. Eu penso o seguinte, falo assim, cara, e se o negócio começar a cair, eu vou me lascar. Se continuar caindo. Né? Se eu for um cara que tem muita margem, eu posso ficar fazendo um monte de broken ins. Um monte. Porque aí, né, se naquele mês não deu, no outro dá certo, eu ganho uma boa grana. Uma broken ins com call. Mas se o mercado cair indefinidamente, eu não resolvi nada do problema. Eu tenho que todo mês resolver alguma coisa. Então, qual que seria a proposta aqui? Bom, eu sei o seguinte, tá? Que o mercado, se o mercado cair, eu tenho que ganhar alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, está no 30, não é isso? Está no 30. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer isso daqui, olha. Eu vou pegar e montar essa broken news aqui, olha. Eu vou comprar aqui 10 quilos, daí 30 que é barato, né? Porque na linha do dinheiro a put não é tão cara. Vender 20 quilos da M28 e comprar 10 quilos da M27. Aí vai vir a seguinte pergunta, assim, cara, só que aqui tem um problema. Qual que é o problema aqui? Poxa vida, isso daqui custa dinheiro. Isso vai te custar pelo menos aí uns 30 centavos aí. 35 centavos, sei lá, 35, 40 centavos. Já vai me custar grana. Tá bom, beleza. Então vamos colocar aqui, custa aqui 40 centavos. Tá? Só que esses 40 centavos, ele tem uma função muito boa. Porque quanto que seria isso daqui se ele viesse aqui para o 29 ou para o 28,5? Eu ganho dinheiro com isso daqui. Certo? Eu tenho um ganho nessa faixa aqui. Então, esse hedge aqui, ele não é um hedge perfeito, mas ele é um hedge bom. Não tenha dúvida que é um hedge bom esse daí. Tá certo? Aqui é um hedge bom. Então, eu estou usando aqui, tá? Então, quanto que é o delta estrutural aqui? Menos 1, não é? Não, mais 1. Então, quer dizer que não tem como eu perder dinheiro se cair. Não tem como eu perder dinheiro. Você ganha, cara? Eu ganho dinheiro se cair. Mas se cair, eu estou lascado aqui, né? Eu estou lascado nesse cara aqui, não é? Eu perco dinheiro com esse cara aqui. Se o mercado cair forte, eu perco dinheiro com ele. Mas pelo menos ele é um hedge que não é um hedge perfeito, mas ele é um hedge real. Porque ele ganha se o mercado cair. Então eu posso montar essa estrutura aqui. Aí a questão é, será que vale a pena eu gastar 40 centavos nele? Essa é uma pergunta. Porque se o mercado subir, o que acontece? Bom, isso daqui vai, a M36 vai desvalorizar e eu perco isso daqui. Mas eu aceito esses 40 centavos, eu acho que é razoável. Eu acho que é razoável. Porque se subir lá R$ 1 ou R$ 2, por exemplo, esse cara já dá o quê? Já dá uma boa desmilinguida. Eu aceito essa perda de 40 centavos, mas a minha M36 deu uma boa machucada aí, né?
Poderia complementar com a outra broken wings? Não, por enquanto a gente está olhando uma broken wings. Tá? Está olhando uma broken wings, uma broken wings de cada vez. A gente vai ver assim, então eu vou falar assim, mas poxa vida, eu tenho que pagar por ele. Eu tenho que pagar, né? Então seria maravilhoso. Vamos ver quanto que é o delta estrutural. Então eu estou vendido aqui numa 10 da M36, né? Comprado em 10 da M30, vendido em 20 da M28 e comprado, né, aqui em 10 da M27. Tá, então vamos lá, você tem essa estrutura aqui. Então vamos tentar aqui entender o seguinte. Tá? O que vai acontecer se for no 29? No 29, eu tenho que olhar para cá, isso vai me dar 10 pau. Eu posso pegar o dinheiro e zerar uma parte disso daqui. Então o meu delta estrutural aqui vai acontecer o seguinte. O meu delta estrutural aqui no 20, no delta de transição, né, o meu delta de transição no 29 vai valer quanto? Vai valer menos 60, né? Tá, porque isso aqui cobre isso aqui. E o delta de transição no 28 vai valer quanto? Menos 60 também. Quer dizer que esse daqui, também é meia boca ainda. Porque ele não me dá uma proteção tão efetiva. Mas não é pior que não fazer nada. Tá? É melhor que não fazer nada. Porque imagina se o mercado pega, você só está vindo nessa M36 e ele vem aqui para baixo no 28, você tem que pagar 80 mil para sair. Então essas questões aí nós temos que começar a resolver o seguinte: talvez essa operação não seja uma boa operação. Pelo menos ela sozinha não. Ela resolve uma parte do problema. Então o que eu sugeriria nesse caso aqui? Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender o seguinte. Esse cara aqui vale 6 pila, gente. Vale 6 reais. Tá? Você aceitaria, por exemplo, pagar, pagar 3 reais nele? Eu aceito. Aceito pagar 3. Para mim, 3 é um preço bom para ele. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia talvez vender um pouquinho da A30, uma quantidade menor, para poder bancar isso daqui. Tá? Então eu vou te dar só uma sugestão, né, de operação, só uma sugestão operacional. Tá? Então vamos lá, então eu vou fazer o seguinte, isso aqui custa 40 centavos. Então eu resolvo fazer o seguinte, eu resolvo vender aqui vamos supor, 5 quilos, tá, da A30, aqui está 1,60. 5 quilos está 1,60. Pego todo esse dinheiro aqui e compro 20 bloquinhos. Ok. Tá, então o que vai acontecer aqui? Eu vou estar vendido, né? Então o meu resultado aqui vai ser o seguinte. Eu estou vendido em 5 da A30, comprado em 20 da M30, vendido em 40 da M28 e comprado em 20 da M27. E sou vendido em 5 da M36. Eu estou nessa situação aqui. Tá? Essa operação aqui, gente, não tem como ela piorar muito em relação à inicial. Tá? Vamos ver por quê. Se o mercado cair lá para o 29, o que acontece no 29? Se cair para o 29? Olha, se cair para o 29, esse cara aqui vai dar 20 pau aqui. Certo? Cair para 29, esse cara, assim, então, aqui é 10, né? Aqui é 10 que eu estou devendo, tá? Então, aqui é 10. Aqui é 10, certo? Aqui é 10. Então, quer dizer, se cair para 29, esse aqui vai valer 70, esse aqui vai valer 20. Então, eu pago 50 para sair. No início, eu estava devendo 60, certo? Estava devendo 60 lá no início. Então, essa operação, efetivamente, ela é um hedge. Ele é um hedge. Efetivamente, isso é um hedge. É um hedge de verdade, porque se ele vier aqui até perto do 28, por exemplo, essa estrutura vai valer 40 e isso vai valer 80. Eu pago 40 para sair mesmo o mercado vir em conta. Isso é o conceito de hedge. O mercado vem em conta, só outra estrutura paga essa perda aí. Então, isso aqui não existe uma padronização. Mas eu poderia, por exemplo, até aumentar o meu potencial de ganho.
Imagina se aqui, esse daqui, ao invés de comprar uma da M30, eu comprasse uma da série M. Seria uma maravilha, porque se o mercado subir um pouquinho, essa M ainda tem um valor residual muito bom. A M tem um valor residual muito bom. Então esse valor residual dessa M pode o quê? Pode acabar bancando uma boa parte da perda. Tá? E se o mercado subir, vamos supor que o mercado foi lá, cara, você montou a posição, isso aqui foi até 34. Pô, vai para 34, a 30 vai valer R$4. E a M36 vai valer 2. Aí vai para 34. Então aqui eu pago 20, aqui eu pago 20. Eu pago 40 mil para sair. Mas no início eu estava devendo 60. Então, quer dizer, esses são estruturas, né? Quando você vai usar com o RED real, você vai ter que, né, provavelmente, colocar o quê? Tirar esse dinheiro de algum lugar. Provavelmente da venda de call. Mas aqui também você tem que tomar cuidado. Como você está exposto em call, o mercado começou a subir. Veio para 34, por exemplo, esse cara já deu uma boa pozinhada. Então aí seria o caso de você já remanejar sua operação, zerar isso daqui, remanejar sua operação e refazer vender um estrango, ou então refazer uma venda de put e fazer uma bloqueio, alguma coisa assim. Mas você já reduziu o seu dano. O objetivo é sempre reduzir o dano. Reduzir o dano que já está. Quer dizer, desse momento para cá eu vou eu mexi na posição, eu tenho que melhorar a posição. Tá? Então, a Broken Wings é a Broken Wings aí você vai ter que impor também o quê? Uma venda de call junto, senão a coisa não vai funcionar. Porque todo hedge você precisa pagar por ele. Você precisa pagar por hedge, aí não tem jeito. Não vai ter isso. Como você vai ter que pagar por isso, você tem que tirar isso de algum lugar, mas num volume que você possa suportar. Num volume que você possa suportar. Tá? Puxa aqui. Ver, opa. Ver aqui. Vamos lá, né? Então vamos lá. Né? Então você está falando de hedge sobre bloqueio índice, então nós estamos vendendo input. E quando nós estamos vendendo em call? Aí você teria que operar o quê? Uma fly escalena. Então aqui um hedge, né? Uma fly. Que também não é muito diferente, tá? não é muito diferente, né, da operação. Tá? Mas também podemos fazer um hedge, né, com as próprias broken wings quando você está vendido em call. Tá? Então podemos aqui, né, fazer um exemplo de fly escalena e depois com as próprias calls aí. Tá? Então vamos lá, a fly escalena ela é mais direta. Você pode fazer ela de uma forma mais direta. Então você está vendido, né, em put, né, você está vendido aqui numa da M36, eu vou montar faz escalena. Então eu vou montar, por exemplo, comprar aqui uma da M30, vender duas da M28 e comprar uma da M27 e vender aqui, né, o 5 da A30. Então aqui seria uma fly escalena para quem está vendido em put. Tá certo? A fly escalena, né? Para ter short put. Podemos também, né, olhar para uma fly escalena ou para uma fly de call. De call também funciona muito bem se você tiver vendido em put. Tá? Se tiver vendido em put. Mas aí vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você está vendido em call. Tá, então vamos lá. Né? Broken wings, né? Então você está short call. Tá?
Então, se está vendido em call, você também vai ter problemas, velho. Só que aí a manejo é um pouco diferente. Então, vamos pegar aqui um exemplo em que você está vendido numa da A26, tá? E o ativo está 30. Então, nós precisamos que, caso o mercado continue subindo, você tenha o quê? Uma possibilidade de ganhar grana com isso daí. Você tenha um ganho, né, com operação. Tá. Com a call é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil porque com a call, como a call não teria limite para subir, você teria que ter um potencial de ganho muito grande na sua operação para você poder, vamos dizer, deter essa alta da call. Tá? Essa alta da call. Mas temos sim, podemos fazer isso daí, tá? Podemos ter, por exemplo, se a call está 30, nós podemos fazer essa broken news aqui, olha. Mais A30, por exemplo, né? Menos, né? 2 da A32, mais A33, por exemplo. Essa operação aqui eu tenho o quê? Eu tenho um delta estrutural de mais 1. Eu tenho um delta estrutural de mais 1. Então isso aqui seria perfeito. O problema é que ele é caro. O problema das broken wings, né, dessas operações, é que elas são caras. Então, por ele ser muito caro, né, mesmo que eu venda put, eu tenho que incorrer um risco razoável. Mas aqui não tem muito problema não. Enquanto que aqui na put, né, eu vendi a put APM, aqui eu poderia vender nessa faixa de preço do 33 já. Tá? Então, se fosse um caso desse daqui, o que eu faria aqui no caso? Está no 30, não é? Eu faria o seguinte, eu faria isso daqui, né? Compraria aqui talvez 10 quilos, ou 5, vai 10 quilos, compraria 10 quilos aqui, tá certo? Vezes 10, e venderia pelo menos 5 quilos de M33, porque já boto o dinheiro no bolso. Tá? Essa estrutura aqui, eu pego esse dinheiro aqui, então pego esse dinheiro aqui e já dou uma limpada na A26. Então aqui eu tenho 10 kg de A26, por exemplo, eu tenho 10 kg de A26, eu faria isso daqui com uns 10 kg, venderia 5 kg da M33, pegaria o dinheiro e compraria A26. Eu já reduzi logo de saída. Assim, pelo menos, eu já diminuo aí bastante o meu problema aí, tá certo? Já diminuo bastante o meu problema. Então, o que eu teria aqui no final? Esse vale mais uns R$3, esse deve estar valendo uns R$4,80, então é 1 para 1,6, eu vendo 5, dá para comprar mais ou menos uns 3 lá, tá bom? Então, ficaria assim, ó, 7 dá 26, tá certo? Mais 10 dá A30, menos 20 dá A32, mais 10 dá A33, menos 5 da M33. Então, estaria aqui, esse seria o que? Talvez a minha estrutura remanescente. Tá? Eu tenho que administrar ela, tá? Nesse momento, né, se eu fosse zerar ela, nesse momento ele está valendo, por exemplo, 4,80. Eu tinha que zerar, tinha que pagar 48 mil na operação. E vamos ver o que acontece aqui. Se o mercado subir forte, bom, pelo menos eu estou vendido em 7, né? Mais em 10, né? Menos mal, né? Menos mal. E se o mercado caiu, eu diminuo essa 26 aí, eu fico vendido em 5 desse daqui. Agora vamos fazer a conta se vale a pena essa estrutura aqui. Suponho que o mercado caia e venha até 26. Se vier até 26 e esse cara virar pó, então vamos calcular o delta estrutural no 26. O delta estrutural no 26 vai valer quanto? 0, e aqui vai dar o quê? 5 vezes 7 vai dar menos 35. É menos que eu estaria pagando aqui, que está 4,80. Não é o delta de transição? Ah, tá, não, delta de transição, desculpa, delta de transição no 26. Então é importante calcular o delta de transição. Tá? O delta de transição no 26 é menos 35, beleza. Então, tá dentro, eu aceito, porque ele consegue efetivamente diminuir o meu desembolso. Tá, vamos calcular quanto que é o delta de transição no, sei lá, no 30, maravilhoso seria no 31, né? Então, no 31, quanto que esse cara vai valer?
Aqui vai dar 7 vezes 5, vai dar 35. Menos 10 aqui vai dar 25. Pronto. Que maravilha, né? É uma maravilha. Tá? Se eu não tivesse feito nada, eu estaria devendo quanto? 50 mil. Está devendo 50 mil, né? Porque eu estou vendindo em 10 quilos a 26. Eu montei essa estrutura para poder diminuir o meu desembolso na saída. Tá? Quanto que é o delta de transição? No 32. Então no 32 seria uma maravilha, né? Isso aqui vale 7 vezes 6, vai dar 42. Isso aqui vai valer 20, então vai dar 22. Pronto. Maravilha. Tá? E a gente vai fazendo os testes aqui. Delta de transição no 33. No 33 vai acontecer o seguinte. Esse cara aqui vai valer 3, 1 vai dar 10. Então 20, 10. E aqui vai dar quanto? Né? No 33 aqui vai dar 7. 7 vezes... no 31, 33... Não, no 32. No 32, esse aqui vai valer 20. E aqui é 6, né? 6 vezes 10 dá 60 menos 20. Vai dar isso mesmo? Vamos fazer a conta aqui, vamos fazer a conta direita aqui, tá? Então no 31, o que acontece no 31? Esse aqui vai valer 1, esse aqui vai valer 7, pegou. É 7, no 31 é 7 vezes 4, dá 28. Não, dá 35, menos 10 vai dar 25, tá certo. No 32, isso aqui vai valer 6, 6 vezes 7, 42, menos 20 vai dar 22, tá certo. E agora no 33, isso aqui é 8, né? Não, 32... Ah tá, é 8. 7 vezes 8 dá 56. Isso aqui o outro vai valer 10, então é... Deixa eu ver, 33... Calma aí, vou fazer a conta, ó. No 33 esse daqui vale 1, então vai valer menos 20. Esse daqui vai valer 3. Então vai dar 30. 30 menos 20 vai dar 10. Vai dar 10. Então guarda esses 10. 7 vezes 8 dá 50. Eu tenho que pagar 46. 46? O sinal está errado, né? Menos 7 a 25. É menos 7. Menos 7 a 25. É menos 7. É menos No 7 começo, a se tiver 26. menos 7 a, talvez seja isso. Não, aqui, aqui é menos 7. Tá? Menos 7, que é menos 7, tá? Então vamos lá. Então, é 7 vezes. Então aqui vai dar 7. Né? 7 vezes 7 dá 49. 49 menos 10, eu posso pagar 39 aqui, né? Isso. A gente paga 39. Quer dizer, já ficou ruim, né? Nossa, já ficou ruim o negócio, né? E se chegar no 33, né? Se chegar no 33, eu vou ter que pagar 42. Então, delta de transição no 33. Quanto que dá no 33? Nossa, no 33 eu... Não, do 34. No 34... Não, 34 trava, né? No 34 acho que eu não tenho mais... Eu não tenho uma perda muito grande no 34, não. Porque já travou lá, né? Então 34, vou ter que pagar quanto aqui? Então isso aqui eu vou receber 10, né? Então vai dar 10 mil. Né? 34, 26 até o 34 vai dar 8, 8 vezes 7 é 56. 7 vezes 7 dá 56, menos 10, vou ter que pagar 46. Tá? Bom, quer dizer, aqui não está muito legal não, não ficou muito legal não. Mas se eu não tivesse feito nada, se eu tivesse vendido em 10 quilos da A26, eu teria que pagar quanto? Eu teria que pagar 80 mil reais aqui. Certo? Eu teria que pagar 80 mil reais aqui. Então, aqui, o que eu fiz? Eu reduzi o meu dano, que seria um resultado de 80 mil reais, para um resultado de 46 mil. Então, essa conta precisa ser feita. Na hora que você tem que fazer um head de verdade, quer dizer, isso aqui é um head, eu estou usando o quê? O conceito de broken wings, da teoria modular, para reduzir o meu dano aqui, com foco no head. Eu não quero ganhar, eu quero sobreviver aqui. Quer dizer, mas você fala assim, poxa, mas não era melhor ter zerado aqui no 480? No 48 não pôs, só que eu não sabia o que ia acontecer no futuro. Eu não sabia o que ia acontecer no futuro. Mas se, por exemplo, ele ficasse aqui no 31, eu pagaria 25 em vez de 48, né?
Tá? E se o mercado caísse, por exemplo, né, talvez eu tenha que até que pagar. Tá? Mas se ele vier ficar lá perto de 30, por exemplo, no 31 isso seria fantástico. Então, veja que, né, se você quiser pagar a conta, você pega e paga a conta, resolve o problema. Mas essas estruturas, o pensamento é o seguinte: eu estou vendido num ativo que está lá no 30 reais. Existe uma possibilidade razoável de chegar no 31 ou no 32? Existe, isso que é importante. Tá? Não está descartada a hipótese, por exemplo, de no meio do caminho eu perceber, poxa vida, mas esse cara aqui já está me dando lucro, essa estrutura que eu montei já está me dando lucro. Eu não posso montar outra em cima? Pode. Pode montar outra em cima. Se você montar outra em cima, um 5 da M35, por exemplo, e entrar mais grana, você pode zerar isso daqui, montar outra estrutura em cima e zerar ainda mais dessa A26 que você está vendido. E quando estiver confortável, você pode pensar só em broken wings, só em Faiscalena. A Faiscalena ela é boa, só que o problema é que ela não é tão efetiva se o mercado continuar indo contra você. Ela é efetiva se ela ficar parada ou cair um pouquinho. Tá? É efetiva se... Agora, também existem outros meios, né? Você pode usar direto a Faiscalena mais violenta, mais dentro do dinheiro, né? Se você tiver vendido uma coisa, você pode vender uma mais dentro do dinheiro, né? Como o pessoal tem feito. Tá? Isso seria aí um tema, né? Talvez um pouquinho mais avançado, mas à medida que você vai estudando, você vai incorporando novos elementos. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as teorias, né, heurísticas. Qual que é a importância de você ver determinadas visões de teorias diferentes? Eu lembro uma vez, né, que aconteceu o seguinte: estava na escola, né, e eu fui lá reclamar não, fui fazer alguns apontamentos maldosos, né, com o coordenador, né. E eu falei assim, né, professor Maurício, é o seguinte: poxa vida, a gente tem lá um professor de física que dá aula na primeira aula de segunda-feira, né, e tem uma aula dupla com uma outra professora que dá uma aula dupla na quinta-feira nos 2 últimos horários, e temos lá uma aula, né, na sexta-feira, a última aula da semana. E acontece o seguinte: cada um fala de um jeito. Um dá aula de termologia, né, outro dá aula de mecânica, né, e outra dá aula de mecânica, só que é uma mecânica cinemática ou teledinâmica. Mas não seria melhor ter o meu professor para... Né? Aí eu achei legal, né, que ele olhou assim para a minha cara, né, ele falou assim, né, olha, você parece ser um cidadão, né, qual que é a sua classificação aqui no xadrez da escola, né? Você quer saber mesmo? Estou em primeiro na classificação. Que bom, então vamos conversar um pouquinho, né? Você vai entender o que eu quero dizer, né? Ele perguntou assim para mim: com quem você aprendeu a jogar xadrez? Me conta aí, me fala os nomes, porque para você ficar num colégio desse tamanho, com 600 pessoas no primeiro ano colegial, e conseguir estar ranqueado em primeiro, não é fácil. Aí ele perguntou com quem que eu aprendi, né? Eu falei, olha, bom, naquela época não tinha muito material. Aí eu falei para ele, olha, tem lá alguns jornais antigos que eu arrumei, tá? Mas basicamente, né, eu aprendo lá com o professor Herman, que ele faz a coluna lá do estado de São Paulo. E tem outras colunas que eu vejo, tem algumas revistas lá que eu vejo, né, quando eu vejo na casa dos amigos. Naquela época tinha revista de xadrez, né? E tem aqui um livro do professor Valadão, né, que é esse livro aqui que eu tenho aqui de xadrez, e tinha um outro livro lá, Aberturas Modernas. Ele falou assim: me fala uma coisa, qual desses 3 foi mais importante? Eu falei, não, cada um tem a sua importância, né? Aí ele falou, ele comentou, né, ele falou, eu vi lá o seu último jogo lá o professor de educação física, né? E o último jogo que você estava lá, que tinha um professor chamado Manga lá, foi o último jogo seu. E eu fiquei muito interessado, né? Que como que você sacrificou aquela peça para você conseguir ganhar a vantagem
posicional, daí você acabou ganhando do cara, né? Ninguém imaginava aquela jogada. Onde você aprendeu aquilo, né? Eu falei, não, eu não aprendi, veio na hora. Eu fiquei pensando, né, que, cara, nem sempre você tem que contar os pontos, você cria a vantagem né, estratégica. Né? Foi então, você não vai conseguir responder com quem você aprendeu isso. Como que eu vou te responder, né? Como é que eu vou colocar, né, numa turma somente um professor com uma visão? Você tem que ter visão de vários professores. Eu sei que realmente é difícil, porque a professora de dinâmica, pô, a gente estava começando cinemática na época. Ela levava por enquanto que a gente já sabia todas as coisas de cinemática. E em cinemática eu lembro que a gente estava o quê? No movimento uniformemente variado. E na dinâmica a gente estava estudando uma coisa que envolvia aceleração centrípeta. E não tinha tido ainda em cinemática. Mas mesmo assim você teve que engolir as fórmulas. Tá? A aceleração centrípeta é igual a V2 sobre R. A gente teve que engolir. Que velocidade angular era V sobre R. Né? Então veja, quando nós vamos estudar as teorias, né, é muito complicado quando nós tomamos assim a visão de uma criança de 14 anos. Temos que ser adultos o suficiente para falar, olha, eu vou estudar isso daqui, eu vou tentar entender o que esse cara está falando. Eu vou tentar entender o que esse cara está falando. Eu vou tentar entender o que esse cara está falando. Se eu conseguir entender, eu gero meu processo de insight próprio. Esse ninguém me ensinou, eu aprendi. Agora, se eu pegar e ficar pegando um produto pronto, o que vai acontecer? É zero meu processo de insight, porque eu vou lá decorar a forma. E quando essa forma não funcionar mais, você vai se arrebentar. Você não vai ter para onde correr. Tá? Então, há várias linhas, tá, de teorias teorísticas que estão relacionadas com o quê? Com o eureka, com a descoberta. Tá? Então, tem uma grande questão assim. Por que as ciências heurísticas, nós não temos um grande estudo sobre as ciências heurísticas? Porque isso não é da nossa cultura. Isso é uma cultura da Hungria, é uma cultura da Polônia, é uma cultura, né, da Iugoslávia, é uma cultura do leste europeu, não uma cultura nossa. Existe uma preocupação muito grande, principalmente no Ocidente, de que aquele processo de desenvolvimento ele consiga atender a uma norma e que seja uma norma eliminatória. Se você sabe no mínimo isso, você passa. Está relacionado com uma norma credencialista. Então no Ocidente temos muito isso. Tá? Aí isso, no Ocidente, existe o quê? Existe uma preocupação muito, né, com o quê? Com a certificação. Quer dizer, você tem que conseguir se certificar lá. Com a certificação. Então o aprendizado, né, quer dizer, o chamado aprendizado, está o quê? Relacionado muito à certificação, ao credencialismo. Tá? E isso está no cerne dos nossos pensamentos. Isso aqui está muito no cerne das nossas próprias ações. Então, quantas pessoas que não vêm e perguntam, se eu aprender isso, quantos por cento eu consigo ganhar em cima da minha custódia? Se eu aprender isso, quanto que eu consigo ganhar? Se eu começar a operar day trade, quanto que eu posso ganhar? E se eu colocar 5 mil aqui para operar day trade, quanto que eu posso tirar por dia? Então, o que está acontecendo? Ele fala muito sobre o quê? Né? Sobre um resultado. É como se você desse esse resultado. Não, agora, olha, o que aconteceu? Não, mas isso aí não é só conversa de perdedor. Não, não é. Porque no momento que você chega para um cara e vai começar no day trade, você fala assim, olha, você coloca 5 mil aqui para operar, você vai ganhar uns 300 reais por dia. Sabe o que acontece? Ele já ocorreu a certificação e a credencial. Sabe por quê? Porque alguém disse para ele, não, eu consigo, porque o professor falou que eu consigo. O cara que me vendeu o curso falou que eu consigo. Veja que esse negócio de credencialismo não tem a ver com eu te dar um papel. Tem a ver com a convicção pessoal. E com a convicção pessoal que ele já está credenciado a ganhar aquilo. Então, infelizmente, você tem esse olhar sobre o quê? Sobre o conceito de descoberta. Não, eu descobri. Eu sei que se eu fizer esse curso, eu vou ter o mesmo porte do cara que me vendeu o curso. Você entende que quando eu falo de credencial, não quero dizer se é verdade ou mentira. É o que é a narrativa mental. E quantas pessoas que não vão lá e perdem dinheiro no day trade, perdem dinheiro no swing trade, perdem dinheiro no termo, perdem dinheiro em tudo,
e vai lá e fala, não, mas olha, ele falou que eu vou conseguir ganhar no futuro. E infelizmente, quando você vai ver, todas as narrativas são assim. A heurística no Ocidente não está relacionada com a aplicação. Não tem isso daí, não está em relação à aplicação. A heurística de verdade, o que seria a heurística? É a arte o quê? Do descobrimento, é da descoberta, tá certo? Do processo da descoberta e da aplicabilidade. Só que você não sabe como que cada um vai descobrir. Tá? Então, basicamente, a heurística, nós temos dois elementos aqui. Na verdade, temos 3 elementos. Temos 3 elementos fundamentais, que é o quê? A informação, tá? A incubação e o insight, tá? Que seria a eureka. Eureka, você fala assim, cara, aprendi, entendi. Então você tem esses 3 processos basicamente, tá certo? O que nós temos aqui é o seguinte, o que nós temos aqui no Ocidente, nós temos uma quebra aqui. Tá? Temos a quebra aqui. A Anarca falava sobre 2 tipos de saberes. 2 tipos de saberes. Tá? Um dos saberes é um saber que ela dizia que era o saber opressor. É o conhecimento opressor. O que é o conhecimento opressor? É aquele que o poder está no segredo. Eu detenho o segredo e você não. Então eu tenho poder sobre você. É o chamado, né, o conhecimento opressor. E ela falava num outro tipo de conhecimento, o conhecimento libertador. Que é aquele que é o seguinte, que você tem um conhecimento, e enquanto você carregar esse conhecimento, você está em débito com o universo. Porque um bom conhecimento é aquele conhecimento que está em toda a sociedade. Tá? Tem uma história, né? Eu não sei qual é o nome, tá? do filme, né? Mas é alguma coisa do tipo Condição da Bolha. Então aconteceu o seguinte, a tecnologia tinha avançado tanto e que ninguém mais sabia fazer conta de vez, não sabia fazer matemática básica. E só tinha um cidadão lá que sabia fazer isso daí. Só que esse cidadão que só ele sabia fazer isso daí, o que aconteceu? Ele já estava muito velhinho, ele queria descansar. E ninguém, né, podia deixar ele morrer, manter ele sobre aparelhos, porque se ele morresse, era o último cara que sabia fazer conta, que sabia matemática básica. E aí mantendo ele sobre aparelhos, e coloca ele numa bolha, né, esterilizada, e o cara está lá, ele fala, eu preciso descansar, eu não aguento mais viver com esses aparelhos. E aí acontece assim, então você tem que fazer alguma coisa, você tem que treinar gerações novas. E aí o que acontece? Aí vai um monte de crianças lá, só que essas crianças elas estão influenciadas pelos pais. Os pais não ensinaram elas a raciocinar e eles não conseguiam entender. E aí, claro, né, que o filme tem que ter um final feliz. O que acontece no filme? Então, no filme acontece o seguinte, aí ele dá uns brinquedos para as crianças tirarem, né, uns quebra-cabeças de metal. E ninguém nunca se consegue tirar, por quê? Porque a criança tenta tirar, não dá certo, joga lá. Então, aí acontece o seguinte, aí tem uma criança que chega lá e começa a ficar olhando para o ancião, mas o senhor quer descansar por quê? O senhor é tão importante, eu preciso que alguém faça aquilo que eu faço, né? Mas o senhor tem todo o poder, o senhor tem todo o poder porque domina todo o conhecimento. Ele falou, não, eu carrego o fardo do conhecimento e o único jeito de me libertar dele é se alguém puder fazer melhor por mim, fazer por mim. Aí a criança vai lá, começa a estudar, e o que acontece? No final do filme, a criança vai lá e tem lá os quebra-cabeças para tirar. Ele vai lá, a criança vai lá e consegue desmontar todos os quebra-cabeças. E aí o ancião fica assim super tranquilo assim, ele não mostra que ele falece lá no filme, mas ele fala assim, agora eu estou mais tranquilo. Eu tenho, né, eu tenho quem faça por mim. Então veja, que esse conceito é o conceito do saber libertador. Então, enquanto você tiver um saber único, você não consegue ninguém para fazer aquilo é um fardo. Então, esse é o conceito do saber libertador. Eu me liberto no momento em que as pessoas conseguirem fazer aquilo. Então, esse conceito de saber libertador, ele tem muito, por exemplo, nas sociedades primitivas. Nós chamamos sociedades primitivas que muitas vezes são muito mais avançadas do que nós.
Nas sociedades mais primitivas, o que acontece? Aquele ancião, o maior medo do ancião, do pajé lá, ou então geralmente do xamã, o maior medo dele, ele partir dessa para melhor e não deixar os ensinamentos para as pessoas da aldeia. Então, essas são visões diferentes. Então, o que acontece no nosso modelo, né, extremamente, vamos dizer assim, extremamente capitalista, né, do saber? Ele para aqui, ó. Ele não está muito preocupado com a incubação. Ele está preocupado aqui com a informação. Então, essa informação ela é dada em conta-gotas. Em conta-gotas. Então, você vai lá, né, vai dando conta-gotas, né? Inclusive, as pessoas, o que acontece? Quando você está muito acostumado com o sistema, as pessoas se acostumam com esse sistema. Cara, quantas vezes, tá, que eu já não fui assim, em lugares assim, tipo, resolver problemas, ou então fazer alguns trabalhos em banco, e chega alguém lá, muitas vezes na mesa de debatido, então até, eu queria saber, você quer me dar uma palhinha aqui? Pô, isso é coisa que se fala, me dá uma palhinha, me dá uma gotinha aqui de conhecimento aqui. Infelizmente, é isso que as pessoas estão acostumadas a fazer. E as pessoas cada vez mais estão assim. Então você vê cada vez mais nas redes sociais, o cara querendo um pedacinho só do saber, só o quê? Só um pedacinho dessa informação. Ele não chega aqui na incubação. Ele não chega aqui no insight. Tá? Então eu estou conseguindo chegar aqui. No processo de incubação. Então vai lá. Então você vai pegar uma aula de teoria da binarização, você vê também isso daqui. Esse negócio de rede. Só que sobre a ótica da teoria da binarização. É uma ótica de quem? De uma pessoa que nasceu na Argentina, que tem um grande afeto pela cultura árabe, que falava super bem o árabe, e que também teve, né, uma treinadora russa. Então, quer dizer, é uma pessoa que ela tem uma visão de mundo. Aí você vai pegar a teoria modular, é uma outra história. É um cidadão que ele é de uma família extremamente aristocrata, riquíssima, teve influência na sua formação de professores malaios, indianos e dos próprios professores japoneses. Mas ele é um japonês tradicional. Então as coisas dele tem que ser perfeitinha. Né? Não tem esse negócio de tipo, deixa a ponta solta aqui. Teoria modular é uma teoria perfeita sob o ponto de vista de risco. Tá? Aqui nós estamos fugindo um pouquinho. Fugimos um pouquinho do tipo, cara, você não cobriu aqui você vem está afim de 7 quilos da A26, você não cobriu lá lá na A, sei lá, no 33, né? Eu cobri somente a minha broken wings. Então talvez aqui a gente tem que rever. Opa, peraí. Se eu quiser estar dentro do conceito da teoria modular, eu tenho que cobrir aqui no 33. Então, sei lá, 33 está baratinho, está 10 centavos, eu compro 7 quilinhos lá, pronto, estou coberto. Tá certo? Eu não corro esse risco de piorar. Então, eu travo aqui a minha perda no 39, por exemplo. Tá? Então, esse processo de autoaprendizado, do tipo, olha, eu prefiro, se você for um gestor de fundo, você tem que seguir à risca a teoria modular. Porque ela é perfeita do ponto de vista de risco. Tá? Se você é um gestor que tem tempo, você está operando a sua conta, mas você tem as manhas de ficar fazendo os hedges lá, você não precisa cobrir. Você pode, se o seu lote for adequado, você pode fazer um hedge dinâmico e fazer um boost horizontal que também foge completamente à teoria modular. A boost horizontal é a única estratégia que realmente vai assim de encontro com a teoria modular, são realmente as broken wings mesmo. Porque todo o restante é tudo aberto. Teoria da mineração o booster ele não for se fugir muito. Você tem que estar em cima dele, né? Você tem que ter o que? Tem que fazer ele direitinho para você não ter surpresas futuras, tá? Então vamos lá. Então, o que acontece? Você vê a informação, ele fica na mente da pessoa e ela vai sofrer o quê? Esse processo de incubação. Tá? Tem um nome isso daí também, tem um nome em inglês, ele até pega meio mal o nome, mas é o nome dele, que é o quê? Insight, que é a incubação. Isso é um processo de incubação. Então esse insight, quer dizer, ele fica aqui inside, em processo de incubação, e depois você gera um insight, que é o quê? Que é eureka, quando você descobre como é o funcionamento daquele processo lá. Tá? Mas depois que você olha várias teorias, o que começa a acontecer? Você começa a se questionar, fala assim, cara, todas essas teorias são maravilhosas, mas qual delas é mais aplicável? Aquela que você entende melhor. Essa é a mais aplicável. Tá? Então tivemos aqui um processo muito longo entre
né, desde 2017, tem um processo muito longo, né, na passagem, no primeiro, né, na divulgação de um conhecimento que existe, tá? Mas ele não é divulgado porque não existe nenhum interesse que você passe daqui para cá. Isso é tão interesse que você fica aqui, olha, fica com a metade disso daqui. Tá? Tipo, eu te dou uma bota, né? Te dou uma bota, você não tem a outra, você precisa pagar pela outra. É mais ou menos assim que funciona, tá? Porque existe todo um mercado de cursos, de certificações, de credencialismo, né? E isso daí, ao mesmo tempo que ele é bom para promover o ensino, ele é ruim porque ele impede você de ter outras visões. Eu gosto de estar trabalhando diversas visões, né? Tá justificando por que aquela visão está sendo trabalhada, justamente porque a diversidade cultural é muito grande. E quando você pega uma só teoria e só estuda ela, você corre o risco de que você fique especializado naquilo e você tenha uma fé muito grande naquilo que pode, não dizer errado, mas pode não ser adequado. Então, por isso que eu acho que é importante ver todas as visões. Mesmo uma faz escalena, temos que ver ele sobre a ótica da teoria modular, temos que ver ele sobre umas outras óticas, né, como por exemplo da teoria da binarização, ou então da malha de Quatermain. Só que a malha de Quatermain e o Hexágono de Shankar já são elementos que são mais fixos, não tem muito que mexer nele. O que a gente pode fazer é estudar eles e a partir do estudo ver o que dá para adaptar aqui no Brasil. Mas sempre vai existir a necessidade da tropicalização. Todas as estruturas que a gente vê, a gente tem que ver a tropicalização aqui no Brasil. O Brasil é um país mais quente de vol mais alta. Por aí já dá para ver que é melhor ficar vendido do que comprar. Por causa da vol alta. Temos uma put longa muito barata. Então já viu que o negócio não é vender put longa, é vender put curta ATM. Então a gente vai ter que fazer essas modificações, mesmo que essas estruturas aqui a gente mostre. E né, a gente falou aqui da Broken Wings, a gente disse assim, poxa vida, aqui, essa operação aqui ela é boa, por exemplo, ela é boa para índice que não mexe muito. Se é um papel que pode puxar mais, talvez você tenha que mudar. Então em vez de eu pegar e ficar vendido nessa A, eu zero isso daí e vendo o put lá para cima. Zero isso aqui, vem 0,10 kg da A26, vendo, sei lá, 6 kg da M36, por exemplo, pode ser melhor. Então, qual que é a melhor estratégia? Aquela que você domina. Tá? Tem gente que se sente extremamente confortável em estar comprado em Petro, e eu não sei porque que vende call de Petro. Tem gente assim, incrível, né? Se você se sente confortável em comprar Petro, vende put de Petro. Vende put de Petro e faz uma broken que o ganho seja bem melhor. Então, a gente tem que adequar não só a estratégia, né? A sua questão de rentabilidade, relação risco-retorno, como também a nossa convicção. Quando alguém chega e fala assim, cara, vende call de Petro, eu estou ferrado. Eu falo assim, historicamente, você compra ou vende Petro? A história é que eu estou sempre posicionado em Petro. E por que você vai vender agora? Né? Ou então aquele pessoal que fala assim, o que você faz? A história caiu, eu compro. Por que você estopou a Lavale no 62 então? Então, a sua operação, ela tem que conseguir responder à sua convicção. Se ela não responde, não vai ter jeito. Você vai tomar as piores decisões. Então eu falo, olha, bota no longo prazo, empata com IPCA. É isso que eu falo. Ou até perde para o DI. Então, será que faz sentido, depois que a bola subir um monte, eu ficar comprando call de volta? Não. E vender put não, tem que esperar ele baixar para comprar call para vender a put, porque a minha premissa é essa. Mas e se minha premissa estiver errada? Então eu tenho que ter um ponto, olha, nesse ponto, eu abro mão da minha convicção e estopo a posição. Tá? Então temos que sempre adequar o quê? O nosso comportamento, a nossa convicção. E também, principalmente, estudar a estrutura para ver se ela tem tempestade positiva ou negativa. Se a tempestade é negativa, você pode ter certeza, é uma questão de tempo de compra. Né? Não dá para a sua estratégia sempre vencer o mercado com tempo negativo. Tá? Então, é isso aí, gente. Então, isso aí, né? Estudar, vencer o mercado, né? E é importante também não procurar não esconder o saber. Você sabe que algum amigo está precisando, ensina, né? Pense no saber libertador, não no saber opressor. Tudo é a pessoa querer aprender, né?
Ah, não, mas isso daí não tem problema. Pelo menos, né? A sua parte você tem que fazer, né? Você não pode. Tem que ter a consciência tranquila. Ou pelo menos dentro do que foi possível, né? Ter feito a sua parte, né? Sim. Então, deixa eu afastar aqui para tirar as fotos. Deixa eu ver. Obrigado, mestre. Imagina, vamos lá. Deixa eu ver. Acho que aqui está menor aqui. Acho que aqui já. Não, aqui acho que já dá para ver tudo. Né? Porque aqui não ocupou as duas partes da lousa. Deixa eu só. Né? Opa. Deixa eu ver aqui. Você viu amanhã? Dá seu telefone para esse nome. Bom, gente, valeu aí por estarem aí acompanhando, né? E bora estudar e vencer o mercado, né, gente? Vamos lá, né? Vencer o mercado aí, tá? Quem quiser assinar lá o Imersão Opções, até o dia 30 vocês participam, né? Do Especialização em Bova 11, essa parte que é operacional. Valeu? Um abraço aí para todos.